bom? Aqui é o Mário da World Card Games. Então, hoje demoramos um pouco com os vídeos, está tendo uma reforma aqui no prédio do lado. Me pedi desculpa por esse vídeo, atrasou um pouco. Está tendo uma reforma aqui no prédio do lado, tá um barulho infernal. Estão quase destruindo aqui o prédio, aqui lá da loja. Mas vamos lá, hoje o vídeo é sobre side deck para o WCQ Brasil 2019. Quem não sabe, o WCQ Brasil é o nacional do Brasil. Ele trocou de nome há alguns anos, se chama WCQ agora. Aqui vamos falar um pouco das principais cartas de side mais utilizadas nos últimos meses, nas últimas semanas, na verdade. E aqui também eu coloquei um pouco do meu conhecimento no jogo, e eu vou falar um pouco dessas cartas, do porquê utilizar elas. Então vamos aqui, que é um pouco demorado esse vídeo, que é bastante carta. Começar o vídeo, vamos começar falando sobre o side deck, que é o Go in Second. O side deck Go in Second é quando você vai jogar em segundo porque você ganhou ou porque você tem a preferência para ser segundo. Alguns decks, algumas estratégias beneficiam assim. Aqui, eu vou falar um pouco sobre essas cartas, vamos começar pelas Hand Traps. Hand Trap é sempre a melhor carta para ser segundo, porque você consegue interagir no turno do seu oponente de alguma maneira. Falando um pouco sobre elas, temos a Ghost Ogre. Para quem não sabe, só relembrando, o Nacional do Brasil, ele está proibido o uso na coleção mais recente, a Dark New Storm. Então o formato ele vai estar um pouco diferente. O Sky Strike no formato do Brasil, ele está muito forte, porque o Orkust não tem o Jingirisu e não tem o Orkust crescendo. Os decks de Floodgate, até o Sky Strike não tem a Mystic Mine, o Salamangreat ele não tem a Cynet Mine, então todos os decks enfraqueceram um pouco, só que o Sky Strike enfraqueceu pouquíssimo perto dos outros. Então assim, vamos falar um pouco agora da Ghost Ogre. Ela é uma carta de side muito boa, porque ela pode ser utilizada tanto contra o Sky Strike, o Orkust, o Salamangreat, e inclusive contra as decks de Floodgate como o Draco, que são os principais decks que nós vamos falar hoje no vídeo. É o Salamangreat, o Sky Strike, o Draco e o Orkust, que são os decks que representam mais, e o Thunder Dragon também, que são os que representam mais o meta atual do Brasil. A Ghost Ogre ela é muito boa contra um formato em si, sendo um Go in Second, porque você consegue, com o Sky Strike, você consegue tirar a Multi-Roll, que a Multi-Roll é a carta mais importante do Sky Strike atualmente, porque ela recicla o deck, o que a Kagari fazia antes, a Multi-Roll faz agora, então é muito importante conter ela. Você pode estar usando contra o campo do Sky Strike, contra os links também. Você pode estar utilizando no Orkust contra a Knightmare Mermaid e a Orkust Galateia. São as principais cartas que você tem que tirar rápido para impedir que o combo do teu oponente evolua, só que ela pode ser usada contra qualquer link contra o Orkust. Um link ativou o efeito, você pode estar usando a Ghost Ogre e destruir aquele link. Também temos contra o Salamangreat, é você usar a Ghost Ogre nos links do Salamangreat. Isso pode também afetar demais o jogo dele, ou a Ghost Ogre em algum monstro Cyberse. Por exemplo, na Lei de Debug. A Ghost Ogre na Lei de Debug pode, talvez, dependendo da situação, acabar completamente com o jogo de um Salamangreat e ele perder aquele turno. Então a Ghost Ogre é uma carta muito relevante agora, porém ela não é tão forte. Ela é relevante por formato que nós estamos aqui no Brasil, infelizmente. E ela é uma carta acessível, então isso faz ela ser importante no Brasil. Ela pode ser utilizada contra qualquer deck, isso é muito bom. E avançando, temos o artefact Lancia. O Lancia, ele é principalmente contra o Orkust. O Orkust, muitos podem pensar, não vai ter Jingirisu, não vai ter Orkust crescendo, ele não está tão forte. Tá, o Orkust está muito forte. Ele é um deck genérico, é um deck explosivo e consegue fazer muita coisa. O Jingirisu crescendo são bônus extras que o deck ganhou. Mas mesmo sem elas, o deck é muito forte e faz muita coisa. E o Lancia existe. Ele é uma Hand Trap que você tributa ele na sua mão e você nega pelo resto do turno
o oponente não pode remover cartas do cemitério pelo resto do turno. Isso daí ele quebra toda a estratégia do Orcust. Que a estratégia do Orcust é remover o Skeleton, remover a Knightmare Orcust e remover o Orcust ou Arpa. Não lembro muito bem o nome dele em português. Isso daqui é usar o Lancia e o Orcust perde o turno. Evoluindo também temos a Didi Crow. É um side deck barato, acessível, e a Didi Crow é genérica, similar a Ghost Ogre. Você pode usar contra o Orcust, você pode usar contra o Salamangreat, você pode usar contra o Sky Strike, mas a Didi Crow ela é mais efetiva contra o Orcust também. Porque o Orcust ele depende muito de usar o cemitério. Ele recicla muito o cemitério e ele joga muito com o cemitério. Então a Didi Crow nas cartas certas, como na Arpa, no Esqueleto ou na Galateia, o Orcust ele pode perder o turno inteiro e talvez machucar até bastante a evolução do jogo dele. Então a Didi Crow é um side interessante para Go em Second. Pessoas que usarem de main deck não é ruim porque ela é bem genérica, só que ela pode pesar algumas vezes, não ser tão útil. Evoluindo também, temos agora, fugindo um pouco da Hand Trap, o Pancratops. Pancratops acho que é a carta mais utilizada atualmente nos sites. Ele está em todos, praticamente em todos os sites tem ao menos 2 Pancratops, porque é um monstro forte, ele é fácil de ser invocado, o oponente tem que ter mais monstros que você, e você consegue tributar ele e destruir uma carta no campo do oponente. Então isso faz o Pancratops ser uma carta muito genérica. Ele pode tirar monstro problemático, ele pode tirar Floodgate, ele pode tirar defesa. Então é uma carta que eu acho que sim, todo deck tem que usar, exceto decks como o Draco, que são decks que não permitem qualquer tipo de side. Mas é uma carta muito boa que qualquer deck praticamente pode usar, porque ele consegue lidar com qualquer carta, qualquer empecilho, qualquer pedra no meio do seu caminho. Temos também a Ghost Reaper, entrando na Hand Trap de novo. A Ghost Reaper não é tão utilizada, eu pessoalmente não gosto muito, só que ela pode ser bem interessante se você usar uma estratégia, você sendo o segundo, você querer restringir o jogo do seu oponente, eliminando as cartas do extra deck dele. Você pode estar usando a Quimera Violeta, você pode estar usando o White Wolf. Se você está de Salamangreat, você consegue lidar na Mirror Match muito bem com o seu próprio extra. Você pode também estar tirando a Hayate ou a Shizuko contra o Sky Strike, que eu acho que nesse Nacional, nesse WCQ, que vai ocorrer no sábado e domingo agora, dia 24 e 25, dia 25 e 26, desculpa, vai ter muito Sky Strike, e vai ter muito Sky Strike, muito Salamangreat e muito Orcust. Salamangreat em maior quantidade, por ser mais acessível, mais barato, e eu acho que Sky Strike logo em seguida, como o deck que vai chegar mais longe e ter a maior chance de ganhar o Nacional. Porque ele está muito forte, está muito consistente perto dos demais. Temos também agora, entrando aqui, a Bola de Ra e os Kaijus. Eles trabalham na mesma ideia, a Bola de Ra e os Kaijus. A Bola de Ra principalmente é útil contra decks de combo, como o Guard Dragon, o Thunder Dragon, que faz muito combo e coloca muita carta. Até o Orcust mesmo, que ele faz mais de 3 bichos de uma vez e faz muita negação, muito volume de jogo. Então a Bola de Ra é um modo de lidar com bastante boss no campo de uma vez só. E também temos a opção assim, a mais viável, que é a mais certeira, que são os Kaijus. Eu coloquei aqui os 3 principais, na minha opinião. O Kumongus mais pelo ataque dele ser baixo e pela acessibilidade também, mas os principais é mais o Gameciel e o Radiant. O Gameciel principalmente porque o ataque dele é baixo, ele é fácil de matar. E assim, todos os Kaijus nós podemos utilizar eles tributando um monstro do oponente e dando ele para o oponente. Eles podem ser usados contra tudo, contra Sky Strike, Orcust, Salamangreat, só do Draco que não, acho que do Draco eu não vejo muita vantagem, mas talvez dê para utilizar, mas eu não vejo vantagem nenhuma. Utilizando eles contra Sky Strike, você consegue frear as jogadas do seu oponente, e o seu oponente não evolui também, ativando a Window Antwer, Shark Cannon e qualquer outra carta no seu turno.
porque ele vai ter um monstro na zona principal de monstro. Contra o Orcust e o Salamangreat, você consegue lidar com um monstro boss, inclusive contra o Guardragon também. Você consegue lidar com um monstro boss, um monstro que vai negar cartas suas, um monstro do oponente que vai impedir que você jogue. Você consegue lidar com ele facilmente e evoluir bem rápido o seu jogo. Acho que também os Kaijus são cartas que talvez não saiam mais de side, que são cartas muito genéricas e baratas pelo que elas fazem. E também aqui, entrando na última hand trap, no último monstro, sendo o segundo, é o Psyflame Gamma. Eu não gosto dele porque o Gamma ele tem o ônus e o bônus. Ele vem sempre acompanhado do tijolo da âncora, que é o Psyflame Driver. O Gamma ele é uma hand trap sempre com efeito de monstro ativado. Você pode revelar ele, invocar ele, negar e destruir aquele efeito de monstro, e invocar do deck, do cemitério ou da mão, um Psyflame Driver. O Gamma ele é bem interessante, você sendo Going Second, que é mais uma hand trap para você frear o jogo do seu oponente, que é o conceito do seu segundo, é você impedir que o seu oponente jogue para você poder evoluir o seu. E ele também pode ser utilizado no sendo primeiro, que a gente vai falar na próxima lista. Eu não gosto muito dele pelo fato dele vir com o driver, e se o oponente não bater no driver, ou você não conseguir enviar o driver para o cemitério de alguma maneira, o driver é removido na end phase pelo efeito do Gamma. Se você colocar 3 gamas no side, pode ser que você use um Gamma só durante o jogo inteiro. Então eu acho isso bem complicado, eu não gosto dele por causa disso, mas é uma carta muito forte que pode te ajudar muito durante o jogo. É uma hand trap a mais para ligar o efeito de monstro. Agora vamos entrar na parte das mágicas, a Twin Twister. A Twin Twister é uma carta necessária agora no formato, mesmo sem a Mystic Mine, o formato inteiro ele está pendendo muito para cartas pack roll, muitas mágicas e armadilhas, e principalmente o Sky Strike. Sky Strike, na minha opinião, vai ser o deck mais problemático no Nacional. É o deck que o pessoal tem que pensar, o meu deck joga bem contra o Sky Strike? Não, então eu tenho que me preocupar com o Sky Strike. Se você está almejando um top, está almejando uma posição mais avançada, você tem que pensar dessa maneira. E Twin Twister eu acho muito interessante, sendo o segundo ou o primeiro, sendo o segundo pelo fato assim, o seu oponente joga, monta a estratégia dele, as defesas dele, e você consegue, com a Twin Twister, limpar as defesas do seu oponente e assim abrir uma abertura e partir com a sua estratégia. Então é uma carta muito agressiva e te possibilita, assim, você perde uma carta, só que o que você ganha de volta é muito maior. Você tira uma ou duas defesas do oponente que não permitiriam nem que você jogasse. Então eu acho que isso é uma carta essencial. Se for possível usar de main deck, eu prefiro de main deck, 2 de main deck e uma de side. E partindo também na ideia, temos a superpolimerização. A superpolimerização ela é muito boa, principalmente nas mirror matches, que envolvem o Salamangreat e contra Thunder Dragon também. Contra o mirror match de Salamangreat, a superpolimerização é um sonho, porque você consegue usar os monstros do seu oponente para fazer a sua Quimera Violeta, que está aqui na imagem, e você já lida com bastante coisa do oponente de uma vez. O oponente não pode negar, você faz a Quimera Violeta de graça, e já pode, até dependendo da situação, utilizar o efeito dela e dobrar o ataque dela, no damage step, que é o dano que ela dá. E também, assim, a superpolimerização, ela pode ser usada assim, no primeiro, que a gente vai discutir mais pra frente, e ela pode ser usada contra o Thunder Dragon também, então é uma carta genérica e muito forte. Contra o Thunder Dragon, as opções que nós temos é o Starving Venom Fusion Dragon, que ele envolve 2 monstros Dark no campo, e também temos o Predaplant Dragostapelia, que é um monstro de fusão mais um monstro Dark. O Starving Venom ele pode ser utilizado até contra o Orcust, porque o Orcust ele é um deck praticamente 100% Dark, porque ele utiliza os Danger também, e algumas jogadas do deck só permitem invocar monstros Dark após aquela jogada.
Então muita gente está usando, eu vi bastante pessoas usando o Starving Venom por causa do Orcust, pessoas que usam Super Poly Side como Salomon Greats, eles usam o Starving Venom porque eles podem lidar com o Orcust, com o Thunder Dragon e com o Salomon Great. Uma carta só consegue lidar com 3 decks. Isso é bem importante, que você otimiza o seu espaço do seu site, que são apenas 15 cartas. Agora, uma outra carta que eu acho interessante para esse formato do Brasil é a Shared Ride. Como eu falei, eu acho que vai ter muito Sky Strike. Sky Strike é o Wanted. O Sky Strike é aquele deck que tem que pensar, eu tenho que bater o Sky Strike, eu tenho que matar o Sky Strike. Eu acho assim, a Shared Ride é uma carta muito forte contra o Sky Strike. É um maxi contra o Sky Strike. E assim, é importante você ter isso no side, porque talvez 2 ou 3 são 3 slots que você vai perder do seu side, mas você vai conseguir ter uma volta, um retorno muito bom no avançar do campeonato. A Mind Control é uma carta que eu acho bem interessante. Tem que ser assim, depende muito da estratégia da pessoa, do estilo de jogo da pessoa. Ela pode ser bem utilizada contra o Sky Strike e também contra o Orcust. Mas isso vai muito da estratégia, você roubar o monstro do seu oponente e utilizar ele para fazer os seus próprios links e evoluir o seu jogo. É uma carta bem interessante, algumas pessoas estão usando, principalmente os Sky Strike usam elas da Mirror Match. E isso aqui, como eu falei, vai bem na estratégia. E o Typhon é uma opção também relevante e barata para uma Twin Twister. Temos que pensar que tanto o Typhon quanto a Twin Twister pode ser usado também contra decks de Floodgate, que são os decks de Tudraco, Subterror, Altergeist. Eu acho que tanto o Subterror quanto o Altergeist não vai ter tanto no campeonato, pelo preço do pote da extravagância, mas o Tudraco deve ter bastante, que é um deck barato, acessível e está bem forte, ganhou bastante relevância nas últimas semanas. E o Mystical Space Typhon é um jeito também de lidar com o back row, lidar com mágicas e armadilhas, de uma maneira barata e prática. Aqui temos agora, entrando nas armadilhas, mais uma hand trap, que é a Infinite Impermanence. Na minha opinião, uma das melhores hand traps que tem. Eu pessoalmente, hoje em dia, a Ashe, para mim, é a melhor, sem sombra de dúvidas. Temos a Veiler e a Impermanence. A Impermanence, ela é muito forte, tanto no Going First quanto no Going Second, porque você pode ativar a sua mão, o seu oponente começa a fazer as jogadas dele, você pode dar ela e negar o efeito de um monstro do oponente. Contra o Orcust, o ideal é sempre tentar negar a Mermaid. Evitar que a Mermaid chame a Knightmare Orcust pro campo, ou se negar um Bardiche, negar a Galateia futuramente. Aí isso depende da evolução do seu jogo. E contra o Salomon Great, você negar o seu Light Wolf. Isso daí pode acabar assim, negar a Gazela mesmo, pode acabar destruindo o jogo do oponente. Se você conseguir negar o Salomon Great Migaranhão, é uma das melhores jogadas que tem com a Impermanence, com a Veiler ou com a Ashe, porque isso não permite que o Salomon Great evolua tanto o jogo dele, com tanta vantagem de campo, chamando monstros do deck dele que vão acabar renascendo por algum motivo e fazendo mais vantagem de campo. A Impermanence é uma carta que está bem mais acessível atualmente. Eu acho que assim, é praticamente uma staple hoje em dia. É uma das poucas armadilhas que são usadas no formato, pela força dela, e fora quando você começa com ela pode ser utilizada da mesma maneira, tendo o bônus de negar a coluna onde ela foi ativada. Seguindo na ideia de ser segundo, é a Evening Match. A Evening Match, você ganhou o game 1, o oponente começou, vai com as 3 Evening Match e tenta limpar o campo do seu oponente no primeiro turno, restringindo todas as jogadas dele, estratégias dele, tudo. É uma maneira barata de lidar com o campo, você perde a Battle Phase, você praticamente perde o seu primeiro turno inteiro, mas é uma maneira de lidar com um campo problemático. Um Tudraco, um Sky Strike, ou até mesmo um Orcust, o Salomon Great. Mas é principalmente um Tudraco e um Sky Strike, que são decks que faz muita vantagem de campo com mágica e armadilha. E fica muito complicado de evoluir seu jogo. Seguindo a ideia, temos também a Red Reboot, que é para usar contra decks de Floodgate. A Red Reboot, quando a armadilha é ativada, nós podemos ativar ela, da mão mesmo, e negar a ativação. E se faz isso, você seta aquela armadilha novamente. E pelo resto do turno, seu oponente não pode ativar mais armadilhas. Então, no deck de Floodgate, Red Reboot é quase que um exódio. Porque você dá um Red Reboot no deck de Floodgate, aquele deck perdeu um turno. Ele vai só ver você jogar
e não vai poder fazer nada contra isso. Assim, aqui no Brasil temos bastante True Drácula e vamos ter Altergeist e Subterror, que são decks que a Red Reboot consegue jogar muito bem. É uma jogada que pode garantir a tua vitória. Agora vamos partir, pessoal, pro side deck quando você for primeiro. Você perdeu o game 2 ou perdeu o game 1 e vai ser primeiro no próximo game. Aqui temos alguns side decks. Lembrando que, pessoal, o deck, a maioria das estratégias, ela monta o deck já focada em ganhar o Game 1. Então o side deck pro Game 1 é mais um side deck de Floodgate, para decks de True Drácula, Subterror, Altergeist e algumas coisas como o Psyframe, Gamma e o Driver, que é para garantir que você consiga desenvolver a sua estratégia de jogo naquele turno. O seu oponente não consiga frear o seu jogo com alguma hit trap, como Ash, Veiler ou Ogre, enfim. Aqui uma hit trap interessante é a Imperial Order. Tanto se você for querer desenvolver seu jogo, a Imperial Order é boa, porque a Imperial Order pode frear todas as mágicas como Sky Strike, ela atrapalha demais um True Drácula. A principal finalidade da Imperial Order é o Sky Strike e outro Drácula. O Salamon Great, agora sem a Silent Mine aqui no Brasil, não atrapalha tanto, ele consegue desenvolver normalmente o jogo. A Imperial Aerowall é uma carta interessante quando você é primeiro contra o Orkust. Seguindo a mesma ideia do Lancia, a Imperial Aerowall, ela trava e impede que o oponente remova cartas do cemitério, tanto seus quanto dele. Na verdade, o oponente não pode, nenhum jogador pode remover cartas, eu falei errado. Então isso é muito bom, porque isso acaba completamente com a mecânica do Orkust. Isso aqui também é ideal em decks de Floodgate, True Drácula, Subterror e Altergeist. Aqui temos também, seguindo a ideia da Imperial Wall, a Summon Limit. Alguns Sky Strikes estão usando a Summon Limit, porque ela, a partir do momento que fez um Summon, é permitido fazer apenas um Summon por turno. Isso daí limita decks de combo como Orkust e Salamon Great. O Sky Strike, como é um deck que faz dificilmente mais um Summon por turno, ele consegue jogar sossegado usando ela. E temos aqui uma outra carta que o Sky Strike também usa, como os decks de Floodgate e demais usam, é a sua Pond AV1. Alguns Sky Strikes usam o side, não nem todos, mas é uma carta muito forte, de bastante deck usando ela, que cada jogador só pode controlar um tipo de monstro. Você pode pensar, não, mas é ruim, River é melhor, Ghost Match é melhor, mas na hora que você sofre ela, você vê que não é bem assim. Você não pode fazer Link, você não pode fazer Synchro, não pode fazer Exceed, você não pode fazer nada no jogo. Se você tem um Cyberse no campo, você não pode fazer outro Cyberse. Então ela acaba travando mais ainda seu jogo do que as outras Floodgates. E na mesma ideia temos a Warlords, a River of Warlords, que ela permite que cada jogador controle apenas um tipo de monstro. Somente Spellcasters, somente dragões, somente guerreiros. E aqui vamos evoluir um pouco, sendo o primeiro, até esqueci de falar no começo do vídeo, também temos o Endaimon. O Endaimon, que está agora com essa proibição um pouco de lista, ele pode ganhar uma relevância bem grande. O Endaimon ganhou 2 nacionais agora no mês de maio. E a Spell Shattering Arrow é uma carta que eu pensei no Endaimon mesmo, no deck de Pendulum, no Magician Endaimon ou no Zephyr Endaimon, que é uma maneira de destruir todas as mágicas face-ups do campo. E você ainda causa 500 de dano para o oponente por cada mágica que você destruiu dessa maneira. É uma carta interessante por causa da questão do tempo, que você consegue dar bastante dano, e ela consegue lidar com as escalas no turno do oponente. Na mesma ideia é a Twin Twister, quando você vai com o First para lidar com o Sky Strike ou com o deck de Pendulum. Você lida com as mágicas e armadilhas e as multi-roll do Sky Strike e lida com os monstros Pendulum que o oponente pode estar tentando desenvolver a estratégia dele. A Super Polymerization é a mesma ideia, como eu falei antes. Você vai poder fazer um Dragonspedia, o Venom ou o Chimera, o Salamon Great Chimera, e ela pode ser usada assim. O seu oponente começa a fazer as jogadas dele. No meio da jogada do seu oponente, você consegue quebrar o combo dele, utilizando os monstros dele para fazer uma fusão para você. Então assim, é uma jogada muito forte também, ela é genérica, tanto sendo o primeiro ou sendo o segundo. O Gamma, como eu falei, você evitar, o Gamma sendo o primeiro é interessante para você evitar sofrer range traps. Se você já usa Calling by the Grave de main deck, eu não acho interessante usar Gamma, pode ser, fica muito redundante, você vai acabar danificando a sua estratégia de jogo.
Mas se você não usa Calibre by the Grave, Gama pode ser bem interessante sendo o primeiro, porque é uma garantia a mais que a sua jogada, a sua estratégia vai evoluir até o ponto que você quer. E a Shadow Ride no Sky Strike, novamente, sendo o primeiro, ela é boa. Eu usaria duas sendo o primeiro e talvez três sendo o primeiro e duas sendo o segundo. Sendo o primeiro ela é boa porque você começa, você desenvolve o jogo muito facilmente, coloca ela no campo e passa. Seu oponente Sky Strike começar a jogar, você ativa ela e já compra uma carta. Se seu oponente quiser continuar jogando, desenvolver o jogo dele um pouco mais, ele vai ter que pagar um custo muito alto, que é dar uma carta para cada jogada. Então assim, machuca bastante o oponente isso. E aqui, pessoal, essa lista, esse side deck é pensando que o deck, a estratégia do deck já é de montar um campo inicial, um campo difícil de ultrapassar, um campo difícil do oponente lidar com ele, e também já estamos pensando no assim, Going Second, você tem que garantir que o seu oponente vai jogar e você vai conseguir lidar com o jogo dele. E no Going First, você tem que garantir que você vai conseguir desenvolver a sua estratégia do seu deck. Já pensando que o seu deck já está montado naquela teoria. Você reduz um pouco de range trap no seu deck quando você começa e coloca cartas que te permitam evoluir aquela estratégia sem danificar. Então você não vai mexer, pô, eu vou ser primeiro, eu vou mexer 10 cartas no meu deck. Eu vou colocar um monte de range trap. Não, você vai danificar a tua estratégia. Você tem que pensar assim, eu sou segundo, eu tenho que danificar o jogo do meu oponente no turno dele. Então é range trap e é carta para counterar, é carta para ser agressivo. Twin Twister, Evenly Match. Agora eu vou começar, eu quero desenvolver meu jogo. Então você tem que garantir que o teu jogo desenvolva. Calibre by the Grave, Gama. É pensar assim, pô, se meu jogo não desenvolver tanto quanto eu quero, eu tenho que ter um plano B. Aí temos a Imperial Order, temos a Summon Limit, a Derek Ambirium One, temos a Super Polymerization, Twin Twister, Spell Shattering Arrow, a Shadow Ride, que é um plano B que você consegue jogar um pouco, desenvolver um pouco sua estratégia e poder lidar com o oponente no próximo turno, evoluindo o seu jogo até que você ganhe aquela rodada. Mas é isso, duelistas. Desculpa que foi muito rápido, porque a gente tem bastante coisa há pouco tempo. E vamos estar tentando colocar um vídeo amanhã também. Lembrando que está tendo uma reforma aqui do lado da loja, que está um barulho infernal. Estão destruindo tudo aqui do lado da loja. Mas a gente vai tentar resolver. E duelistas, estaremos no Nacional na sexta e no sábado. Nos encontramos lá e conversamos melhor. Um grande abraço a todos, uma boa noite